Ei, 1, 2, 3, tá bom o som? Corre logo, recompõe no lugar, posiciona. É sempre bom voltar para uma casa e é sinal de que você deixou alguma coisa plantada quando você esteve. No caso do Grêmio é muito mais significativo para mim, né? O Grêmio foi o clube que me projetou nacionalmente como um clube de ponta do Brasil, foi meu primeiro clube de ponta. Aconteceu o que aconteceu tudo quando a gente passou, então tem um significado muito especial em todos os aspectos. E você voltar para um lugar assim é muito especial. Para mim é sem dúvida nenhuma. E às vezes o futebol não permite, né? Às vezes você é procurado e tem um compromisso que você assumiu com alguém, você honra esse compromisso. Às vezes, quando você não está trabalhando, outro profissional está, então eu tenho muito respeito quando outro profissional está, eu acho que a gente, como treinador, tem que ter. É coisa do futebol mesmo, oportunidade e momento. O estádio Olímpico sempre foi muito emblemático na vida do Grêmio e na minha também, né? A primeira passagem, toda ela foi lá. É a primeira vez que eu vou dirigir na Arena na partida contra o Santos aí no domingo que vem. Então, os clubes mudam muito, o futebol mudou, a estrutura hoje é muito melhor em todos os aspectos, né? O estádio é mais grandioso, o CT é melhor, te oferece melhores condições de trabalho, você tem uma equipe muito maior, a comunicação, de um modo geral, aumentou muito dos clubes, né? Então, é gostoso você ver que o clube acompanhou a evolução natural que o futebol brasileiro exige e apresentou. Sempre muito preocupante quando você volta e parece que você não saiu, que é o mesmo lugar que você viveu há 20 anos atrás. Não é o caso, o Grêmio está muito diferente e muito melhor. A gente acompanha essa evolução. O futebol fora de campo está muito mais pressionado. Existe um imediatismo em todos os aspectos da população de um modo geral. E no futebol você recebe essa carga com mais intensidade. De 3 em 3 dias você é julgado, né? E hoje você é julgado imediatamente por uma multidão que viaja pelo mundo e que hoje sabe tudo, e que entende de tudo, e que do dia para a noite diz que esse não serve ou que já é um fenômeno e que vai resolver todos os problemas. E nós sabemos que nenhum dos dois casos é bom para o futebol. A gente precisa de uma constância maior, de um trabalho mais significativo para você produzir alguma coisa que seja alguma coisa confiável, e a gente sempre trabalha nesse sentido. São anos a mais, né? É inegável. Obrigado. A gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais calejado. Mas tem uma coisa que nesse tempo todo eu procurei não perder, né? Que é a indignação com aquilo que eu acho que tem que me indignar, com a busca sempre pela vitória, com todas as forças, de sofrer muito com as derrotas, de ir para casa e tentar achar soluções para no jogo seguinte que elas não aconteçam. Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha e representa, como comandante, uma multidão de pessoas que é o torcedor para quem não trabalha. Eu acho que a responsabilidade que o treinador tem que ter com os jogadores que ele dirige. A derrota não pode ser uma coisa comum, a derrota não pode ser uma coisa corriqueira. Ela tem que indignar, ela tem que fazer a gente sofrer,
da mesma maneira que o torcedor está sofrendo em casa, porque daí a gente vai trabalhar para que ela não aconteça. Tem coisas que me incomodam mais, principalmente as coisas que se repetem muito, incomodam mais a gente que vai ficando mais velho, né? A gente tem um grau de tolerância um pouquinho menor, talvez com determinadas coisas. Mas em outros aspectos você vai ficando mais compreensivo, né? A vida vai te acalmando um pouco no dia a dia. Eu tenho um dia a dia muito tranquilo aí com aquilo que tenho que fazer. Os jogadores vão ver nisso, vocês vão ver no dia a dia, né? E deixo as minhas brigas sempre quando elas são necessárias, e eu as julgo necessárias, e sempre as faço frente a frente, que é um orgulho que tenho das minhas brigas. Durante esses anos todos que eu tive ausente, encontrei milhares e milhares de torcedores do Grêmio pelos aeroportos, pelos lugares quando eu venho no Rio Grande do Sul, eu vou ao Rio Grande do Sul, né, no caso, e passo quase sempre, invariavelmente, as festas de final de ano no Rio Grande do Sul. Sempre tive um pedido do torcedor do Grêmio, um dia você volta, a gente gostaria que você voltasse, aquelas coisas assim. Isso é realmente muito gratificante para um profissional e me orgulha muito, é sinal de que mesmo não foi só para a gente, foi muito significativo aquele momento, o torcedor do Grêmio também foi. Bom, a gente viveu um momento muito difícil do clube, né? Quando eu cheguei no clube 2 dias antes de estrear contra o Gama na Série B, a gente tinha uma situação muito, muito difícil para atravessar. Primeiro, estar na Série B é duríssimo, né? Para um clube de ponta como o Grêmio. Segundo, que nós tínhamos que construir um time durante a competição. Eu me lembro que do nosso time da estreia, só o Anderson permaneceu na equipe. Nós trocamos os 10 jogadores titulares, os outros 10 jogadores titulares durante o percurso da Série B. Isso dá um grau de dificuldade que foi tudo que a gente fez. E como foi gostoso ver aqueles jogadores jovens se formarem, se entregarem da maneira como se entregaram, principalmente num jogo que se tornou um marco na história do futebol mundial, porque nunca se viu nada antes e nunca se verá nada igual depois. Pênalti marcado pelo árbitro, toque de mão do Nunes. O Sandro está indicando ali que Patrício foi expulso. Olha só a discussão. Demora alguns segundos para bater, lá vai o Ademar, correu, bateu! Calado! O cartão pro Batata. E o Batata vai ser expulso, hein? Porque já tinha cartão amarelo. Olha o Anderson, entra na área, o Anderson pode levar para a perna direita, passou! Gol! Quanto mais a gente está junto nessa hora, mais acelera o conhecimento que você tem de cada um. Você vai vendo a reação de cada jogador, a maneira como ele assimila as orientações que você passa. Porque quando você olha um time de fora, você tem uma ideia do time e do jogador. Quando você começa a tratar no dia a dia, você vai vendo realmente quem é quem, aqueles que você vai dando mais confiança e vai ganhando mais confiança e vão merecendo mais confiança. Aqueles outros que precisam um carinho maior, porque também precisam, são os nossos jogadores, vão entrar em campo daqui a pouco nos jogos, vão ser tão importantes quanto os outros que estão entrando agora. Isso acelera esse processo todo e dá a gente uma oportunidade de, nesses 3 jogos, mostrar primeiro um comportamento para o torcedor que ele queria ver da equipe. Achei isso fundamental. Foi possível ver nos 2 jogos, que a equipe se entregou muito, que ajudou, todo mundo se ajudou para tentar passar por esse momento. Isso vai dando para o torcedor uma ideia de que as coisas estão no caminho para nós modificarmos aquilo que a gente vem construindo até agora na temporada. E uma das causas por que houve a troca de comando e eu estou aqui. Bom, eu recebi com muita alegria, porque eu acho que
os clubes precisam muito dessa figura hoje. E quando você tem, além da questão técnica da coordenação em si, uma referência ocupando esse lugar, uma referência do Grêmio, eu acho que isso traz também para o torcedor uma confiança maior. Isso ajuda o treinador. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai se entender muito bem. Eu o conheço pessoalmente, conversamos muito na vida. Ele foi um dos treinadores que me ajudou muito no início da minha passagem pelo Grêmio. Porque quando eu cheguei, eu era um treinador do interior. E todo mundo sabe que você tem que confirmar as condições e não pode demorar muito para você confirmar a tua capacidade. E o Filipão sempre foi um cara que falou bem, dando uma espécie de aval para quem estava chegando e que o torcedor podia confiar que as coisas iam andar bem. Agora a gente junto, eu acho que tem uma probabilidade muito grande das coisas também serem como o torcedor imagina que elas possam ser. Ainda não conversamos pessoalmente cara a cara, conversamos por telefone. Acho que vamos estar junto no jogo do CSA, essa é a perspectiva quando eu sair de Porto Alegre. E aí vamos sentar para conversar e alinhavar tudo aquilo que a gente entende que deva ser a condução entre o coordenador técnico e o treinador principal. Eu acho que os próximos jogos vão começar a apontar o caminho que o torcedor pode esperar e que a gente pode esperar, né? Eu falo sempre que quando a gente está numa situação da tabela como nós assumimos a equipe, nos primeiros jogos você vai patinar um pouquinho, vai ajustar. Eu sempre procuro fazer essa passagem com a maior segurança possível, para que os jogadores, num curto espaço de tempo, vão ganhando confiança e a partir dessa confiança começa a crescer individualmente a equipe também, né? Então essas próximas rodadas vão apontar o que o torcedor e nós podemos esperar daqui. Paz me traz felicidade. Eu não gosto de estar fora desse sentimento assim. Eu falo isso sempre para minha família. A gente tem os problemas são mínimos, nós não temos nenhum problema grande que vá nos trazer alguma aflição maior. Então, poder viver em casa, às vezes, até recluso, com tranquilidade, para mim me satisfaz ao máximo. E é assim que eu vivo nos poucos momentos que tenho para ficar em casa, porque o futebol toma a vida da gente quando a gente está trabalhando. Não, não tento nada.